Olá, meus queridos, um bom dia a todos. Hoje será objeto de nossos estudos uma modalidade de controle concentrado de constitucionalidade, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Uma modalidade já prevista na Constituição Federal de 88, mas regulamentada pela Lei 9882 de 1999. Pois bem, falar em arguição de descumprimento de preceito fundamental é compreender que determinados preceitos de escora constitucional podem ser objeto desta modalidade, desta espécie de controle abstrato de constitucionalidade, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Para que nós compreendamos o que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, é necessário, antes de mais nada, que nós entendamos a amplitude do termo preceito constitucional. Preceito fundamental. E vejam vocês, falar em preceito fundamental não é falar em qualquer preceito de ordem constitucional, mas de um preceito ou de um conjunto de preceitos que foram alocados em uma categoria máxima dentro da própria Constituição. São preceitos, portanto, que possuem ou que são dignos de uma tutela distinta, uma vez que, tendo escora constitucional, são alocados em um nível superior, uma vez que, por consequência, são aqueles preceitos que norteiam a atuação do Estado, ou que dão a característica essencial do Estado, ou dizem respeito, em última análise, a direitos consagrados às pessoas. Então, quando eu falo em preceito fundamental, eu preciso entender que nessa categoria se incluem aí os fundamentos da República, o Estado democrático de direito, a forma federativa de Estado, o pluralismo político, a dignidade da pessoa humana, direitos e garantias fundamentais, os direitos sociais, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e além desses todos, as cláusulas pétreas. Vejam, portanto, que esses preceitos são dignos de uma tutela diferenciada, possibilitando o ajuizamento da chamada ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Pois bem, se porventura constatar-se na prática que algum ato emanado do poder público afronta algum desses preceitos, é cabível invariavelmente a arguição de descumprimento de preceito fundamental. E aí vejam vocês, sendo hipótese de controle abstrato de constitucionalidade, os legitimados para a propositura da arguição de descumprimento de preceito fundamental são os mesmos previstos lá para a ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, que estão alocados no artigo 103 da Constituição Federal. Portanto, mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa das Assembleias Legislativas ou da Câmara Distrital, governadores dos estados ou governadores do Distrito Federal, entidades de classe de amplitude federal, presidente da República, procurador-geral da República, enfim, todos aqueles nominados, arrolados lá no artigo 103, são legitimados à propositura da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Lembrando que o artigo 103, em que pese não fazer menção expressa, secciona os chamados legitimados universais, ou seja, aqueles que em qualquer circunstância em que houver uma violação ou afronta a preceito fundamental, pode propor a arguição em qualquer circunstância, e aqueles que, ainda que presente uma violação a preceito fundamental, além disso, precisam comprovar a chamada pertinência temática com a questão. E aí, dentro dos legitimados especiais, eu dou exemplo, o governador do estado. Eu não posso, de maneira alguma, eu, na condição de governador do estado do Maranhão, propor uma arguição de descumprimento de preceito fundamental contra um ato expedido pelo estado do Pará, que só diga respeito ou que afronte um preceito fundamental e tenha interesse só para o povo do Pará. Vejam, é necessário que eu comprove a pertinência temática que ocorre ou decorrente da propositura da arguição de descumprimento do preceito fundamental e da violação do próprio preceito. Porque, do contrário, falta legitimação ou falta interesse de agir, na verdade, para quem vai propor essa ação. Pois bem, pensando, portanto, na hipótese da legitimação,
um questionamento deve ser feito ou um apontamento deve ser feito a título de conhecimento. Antes da entrada em vigor da Lei 9882 de 99, em verdade o que havia era a possibilidade de que qualquer do povo pudesse propor a arguição de descumprimento de preceito fundamental. E esse dispositivo foi vetado pelo presidente da República à época, de tal modo que, antes, ou se não houvesse esse veto presidencial, qualquer membro da comunidade, qualquer cidadão poderia ajuizar a arguição de descumprimento de preceito fundamental, inaugurando-se, portanto, com essa hipótese, uma situação em que qualquer do povo poderia ensejar ou deflagrar um controle abstrato de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Contudo, essa proposta, esse dispositivo, esse trecho foi vetado e hoje essa possibilidade não há, o que é uma pena, sobretudo se concebido que a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela teve origem na República da Baviera, em 1808, e, portanto, hoje a atual Alemanha, e foi incorporada para o Brasil justamente com as mesmas pretensões que lá haviam. No entanto, no Reino da Baviera, lá na Alemanha, há a possibilidade de que qualquer do povo proponha essa medida, controlando em abstrato a constitucionalidade de atos emanados pelo poder público. No Brasil, essa possibilidade não há, em razão de um veto presidencial que obstou essa possibilidade. E aí vejam vocês que vozes ecoam de todos os lados, sobretudo da doutrina, alguns inclusive sustentando a inconstitucionalidade desse dispositivo por falta de regulamentação, de tal modo que o que deveria ser feito era se atribuir interpretação conforme a Constituição, possibilitando que qualquer do povo fosse legitimado a propor a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Os argumentos são muitos, mas não é ou passa longe de ser corrente majoritária. E a minha função aqui, por óbvio, é abordar as duas, mostrando aquela que tem maior receptividade pela doutrina, pelos tribunais, e aquela corrente que, de fato, foi melhor acolhida, é a de que qualquer do povo não pode ajuizar uma arguição, não pode arguir o descumprimento de preceito fundamental. Pois bem, compreendendo, portanto, que os legitimados são os mesmos do artigo 103 da Constituição, compreendendo que há necessidade de comprovação de pertinência temática quando os legitimados forem especiais e que não há essa exigência quando os legitimados forem universais, eu preciso entender qual o espectro de abrangência da arguição de descumprimento de preceito fundamental. E vejam vocês que a característica que ressalta ou que de fato distingue a ADPF é o seu caráter subsidiário. Vejam, portanto, que a ADPF ela vem justamente para suprir uma lacuna existente em razão da rigidez atribuída às possibilidades de ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade. Quando não couber a ação direta de inconstitucionalidade, seja por ação ou por omissão, e ainda assim havendo afronta a um preceito fundamental, cabe a propositura da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Vejam, pois, que o inverso também é verdadeiro. Só caberá a DPF caso a inconstitucionalidade constatada não seja controlável por ADIM, por ação direta de inconstitucionalidade. Então, a nota distintiva da ADPF é justamente essa subsidiariedade. E aí, se vocês bem se lembram, como eu disse em sala de aula, determinados atos normativos, determinados atos emanados do poder público não podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. E o exemplo que eu dei em sala de aula foi justamente o exemplo das leis municipais, que só poderão ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade quando a Constituição do Estado prever essa possibilidade, ou do contrário, essa norma municipal só seria controlável, só teria sua constitucionalidade controlada por via de recurso extraordinário, ou seja, por via difusa. Vejam, portanto, que a ADPF é a possibilidade de se controlar de modo concentrado uma lei municipal, uma vez que, se essa lei afronta preceito fundamental
e o simples fato dela não poder ser impugnada via ação direta de inconstitucionalidade, abre-se a possibilidade de que alguém ajuize uma ADPF com vistas ao controle desse ato normativo municipal emanado pelo Poder Municipal. Então, no frigir dos ovos, é necessário entender que, tendo a ADPF como nota distintiva esse caráter subsidiário, em situações em que se constatar a inconstitucionalidade e afronta a um preceito fundamental e essa possibilidade não puder ser controlada via ação direta de inconstitucionalidade, eu posso propor a ADPF para tanto. E aí, vejam vocês que os exemplos são muitos. Além da questão municipal, há uma discussão muito interessante a respeito da possibilidade de se controlar a constitucionalidade ou eventual inconstitucionalidade de normas anteriores à Constituição Federal. Aqui a discussão é muito grande, sobretudo porque se compreende que normas anteriores ao texto constitucional, se inconstitucionais fossem, não teriam sido recepcionadas. No entanto, hoje há uma convergência da doutrina em compreender-se que, se porventura recepcionada foi, mas ainda assim ela mantém uma nota de inconstitucionalidade, normas anteriores ou norma anterior à Constituição de 1988 pode sim ser objeto de controle por ADPF. Essa posição, inclusive, é sustentada pelo professor Jorge Zabud, um grande constitucionalista em que pese a pouca idade da nossa querida Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Pois bem, vejam que, tendo esse caráter subsidiário, a ADPF ela faz às vezes do controle de inconstitucionalidade quando se afrontar preceito fundamental, em hipóteses nas quais a ADIM não pode ser manejada. Pois bem, entendendo qual o objeto da ADPF, preceitos fundamentais, o Estado Democrático de Direito, Cidadania, valores sociais do trabalho, livre iniciativa, dignidade da pessoa humana, cláusulas pétreas, entendendo quais são os objetos da ADPF, entendendo que os legitimados são os mesmos do artigo 103, subdividindo-se em legitimados universais e especiais, entendendo que a nota distintiva da ADPF é a sua subsidiariedade, é necessário entender também que a ADPF pode ser proposta de duas maneiras, como ação principal ou por via incidental. No que toca à propositura como arguição principal, discussão alguma, não é? Ela vai ser ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal, uma vez que é o órgão competente para julgá-la, por algum dos legitimados. É necessário que haja a observância da pertinência temática quando for um legitimado especial. Enfim, toda a tramitação da ação direta de inconstitucionalidade se enquadra aqui. No entanto, há a possibilidade de que a arguição de descumprimento de preceito fundamental seja feita de maneira incidente. E aí, para que haja essa possibilidade, eu preciso apresentar também uma petição inicial, conforme a própria lei da arguição de descumprimento de preceito fundamental prevê, e, a partir do momento que há essa propositura desse incidente de arguição de descumprimento de preceito fundamental, o processo fica suspenso. Entendam, portanto, que a ADPF aqui faz às vezes da prejudicial de inconstitucionalidade, de tal modo que, tramitando um processo com 5 pedidos, se porventura essa violação a preceito fundamental influir no futuro do provimento no futuro do processo e, portanto, no provimento jurisdicional que haverá de ser prolatado, havendo essa afronta a preceito fundamental, sendo a pessoa legitimada a propositura, ela propõe incidentalmente essa ADPF e até que o Supremo Tribunal Federal julgue essa ADPF, constatando ou não de fato essa afronta a preceito fundamental, o processo comum fica suspenso, porquanto o julgamento do Supremo Tribunal Federal pode, em algum aspecto, mudar ou alterar o rumo da marcha processual que até então se estabelecia, influindo inclusive na futura prolação da decisão. Então, o que acontece é que a propositura do incidente
de arguição de descumprimento de preceito fundamental secciona a jurisdição em dois. Uma vez que a instância ordinária ela se mantém, mas suspensa, e eu realoco a competência dessa modalidade específica, que é a ADPF, para o Supremo Tribunal Federal, julgando o Supremo Tribunal Federal esse incidente de arguição de descumprimento de preceito fundamental, ele informa a instância ordinária a respeito do resultado e a marcha processual ela se mantém. Vejam que, havendo esse seccionamento de instâncias, eu tenho efeitos distintos em cada qual das instâncias. Sobretudo porque o incidente de arguição de descumprimento de preceito fundamental é modalidade de controle concentrado de constitucionalidade. E sendo modalidade de controle concentrado, todos os consectários naturais dessa tipologia de controle de constitucionalidade incidem na prática, de tal modo que, julgado como inconstitucional o ato do poder público que afrontou o preceito fundamental, essa decisão prolatada ou proferida pelo Pretório Excelso, pelo Supremo Tribunal Federal, irradiará efeitos erga omnes, oponível contra todos e vinculante. Vejam, portanto, que as notas eficaciais da decisão tomada no bojo da arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela se irradia para todos os jurisdicionados e vincula os demais órgãos do Poder Judiciário e da administração pública, fazendo, às vezes, da decisão tomada no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade. Tendo essa decisão sido proferida, o Supremo informa a instância ordinária e a decisão futura tomada na instância ordinária não possui esse efeito. Uma vez que, quando eu falo de arguição de descumprimento de preceito fundamental, nada obstante alguns doutrinadores tratarem como procedimento misto, eu tenho, em verdade, um processo objetivo constitucional. A instância ordinária, o processo que tramita perante a instância ordinária, não tem essa nota distintiva, sendo considerado processo subjetivo, de tal modo que a decisão tomada no seio do processo que tramita perante a instância ordinária afetará tão somente as partes que litigam, fará coisa julgada nos termos próprios do processo comum, diferente do processo constitucional. A decisão no âmbito da instância ordinária não possui eficácia erga omnes, tampouco vinculante. Vejam, portanto, que, havendo a propositura ou sendo suscitado o incidente de arguição de descumprimento de preceito fundamental, eu tenho parte da matéria que está sendo discutida no processo comum alocada ao Supremo Tribunal Federal, que, conhecendo ou não dessa inconstitucionalidade, informará a instância ordinária para, posteriormente, a própria instância ordinária julgar. A decisão tomada no seio do Supremo Tribunal Federal tem as notas próprias do controle de constitucionalidade de maneira abstrata, eficácia vinculante erga omnes. A decisão tomada na instância ordinária posterior ao julgamento da ADPF possui as notas do processo comum, eficácia entre as partes, não possui eficácia erga omnes, tampouco vinculante. Coisa julgada feita na maneira comum, coisa julgada constitucional. Vejam, pois, que nós entendemos que a ADPF tem como objeto a afronta de preceitos fundamentais. Entendemos quem são os legitimados e entendemos que ela pode ser proposta tanto de maneira principal, provocando-se diretamente o Supremo Tribunal Federal, ou de maneira incidental, sempre pelos seus legitimados, lá do artigo 103. E entendemos ainda que a nota distintiva da ADPF é a sua subsidiariedade. E aí, para que nós encerremos as nossas discussões, é interessante que nós lembremos que, havendo essa nota da subsidiariedade que caracteriza a ADPF, uma outra discussão surge. É a possibilidade ou não de controle de constitucionalidade de maneira abstrata do veto presidencial por meio de ADPF. Vejam que a corrente majoritária entende que, sendo o veto ato discricionário do chefe do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo Federal, não há possibilidade, de modo algum, não há possibilidade de controle de constitucionalidade sobre essa norma. Aliás, sobre esse veto,
sob pena de se afrontar o princípio da tripartição dos poderes. Vejam que, tendo notas de discricionariedade no ato que enseja o veto praticado pelo chefe do Poder Executivo, vejam que possibilitar que o Judiciário controle esse veto, que em tese é discricionário, é admitir a interferência do Judiciário no Poder Executivo, afrontando-se, portanto, os sistemas de freios e contrapesos tão bem sustentado por Montesquieu no Espírito das Leis. Vejam, no entanto, que há uma corrente minoritária que sustenta que o veto presidencial pode sim ser objeto de controle da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Sobretudo porque o chefe do Poder Executivo não pratica um ato puramente discricionário ou puramente potestativo. E somente pelo simples fato desse veto ter controles, ter contornos de controle de constitucionalidade prévio de uma lei, há a possibilidade de que a ADPF seja ventilada ou seja manejada com vistas ao controle desse veto prolatado ou expedido aí, exercido pelo presidente, pelo chefe do Poder Executivo, estadual ou federal. Entendam que essa corrente é minoritária. O que vige hoje, na grande maioria dos concursos, é o entendimento de que a ADPF não pode controlar veto presidencial, sobretudo porque o veto é ato discricionário e, havendo esse controle, eu tenho uma violação intrínseca ao princípio da tripartição dos poderes. Então, essa possibilidade, em que pese a existência de vozes isoladas sustentando essa possibilidade, a grande maioria da doutrina não a sustenta. Pois bem, meus queridos, o que eu tinha para dizer da arguição de descumprimento de preceito fundamental era isso. Creio que não haverá dificuldade no estudo de vocês, sobretudo porque houve uma ampla discussão a respeito da ADIM e, em tese, todas as situações próprias da ação direta de inconstitucionalidade, guardadas as devidas distinções, se aplicam aqui, a legitimação, procedimento, enfim. Há a possibilidade na ADPF da chamada do amicus curiae, em que pese isso também ser objeto de discussão. Então, dentro de todas as circunstâncias, de todas as nuances aqui abordadas, é importante vocês lembrarem da subsidiariedade da ADPF. Lembrarem que, justamente por essa subsidiariedade, há a possibilidade de controle de norma municipal, não é? Lembrar que a questão da legitimação para a propositura da ADPF sofreu uma alteração no íter do processo legislativo, uma vez que na sua origem, no seu nascedouro, havia a possibilidade de que qualquer do povo propusesse a ADPF, mas esse trecho, esse dispositivo foi objeto de veto presidencial. Lembrar que existem vozes que, pelo simples fato de ter sido objeto de veto, não cabe a propositura por qualquer do povo, mas existe ainda uma corrente minoritária que entende que esse dispositivo é inconstitucional por falta de regulamentação e, sobretudo, por afastar a jurisdição de quem sofre ameaça ou lesão a direito. Né? Mas essa corrente é minoritária ainda, não é aquela que no mais das vezes é cobrada em concursos públicos e tal, que é o que os interessa por hora. E vejam vocês que, afora todas essas circunstâncias, discutimos também a respeito da possibilidade ou não do veto presidencial, lembrando que a corrente majoritária é de que não possibilita, que não admite o ajuizamento da ADPF para controle de veto presidencial, sob pena de afrontamento dos poderes, da tripartição dos poderes. E, por fim, entender que a ADPF pode ser proposta tanto de modo principal, quanto de modo incidente. Quando há a propositura do incidente, de arguição de descumprimento de preceito fundamental, eu tenho um seccionamento do processo. A questão sobre a afronta de preceito fundamental vai ao Supremo Tribunal Federal, que vai julgar inconstitucional ou não, julgando, ele informa o juízo à instância ordinária, e essa instância ordinária, após essa informação, após o julgamento do Supremo Tribunal Federal, retoma a marcha processual, levando em consideração o julgamento do Supremo, sobretudo porque esse julgamento tem notas do julgamento tomado no âmbito do controle concentrado e, portanto, é dotado de eficácia erga omnes e vinculante. Na ação
principal, na modalidade principal, tem as notas próprias ou idênticas à ação direta de inconstitucionalidade. Feito. Um beijo no coração de vocês, espero que tenha sido útil esses 25 minutos aí de aula. Creio que dentro desse curto tempo, eu consegui abordar o que é necessário, o que é suficiente para que você resolva a tua prova, para que você retome e continue seus estudos no âmbito do controle de constitucionalidade para as finalidades que estiverem dentro da pretensão dos senhores. Um beijo no coração e até a próxima. Obrigado.